Olá, meu nome é Irving Amaral. E eu sou a Maria Eduarda Romanha. Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje a gente vai falar sobre a programação do terceiro dia do 48º Festival de Cinema de Gramado. O primeiro curta da noite foi Atordoado, Eu Permaneço Atento, do Rio de Janeiro, de Henrique Amude e Lucas Rossi dos Santos. Esse é um curta documental que conta a história do jornalista Dermi Azevedo, que nunca parou de lutar pelos direitos humanos. E agora, 3 décadas após o fim da ditadura, assiste o retorno das práticas daquela época. Uma coisa que me marcou muito nesse curta foi a edição que traz, assim, toda a montagem dele foi feita com base numa entrevista que gravaram dele, o depoimento do Dermi, e com imagens de arquivo. Então era muita imagem preto e branco, da época da ditadura mesmo. O diretor até falou que algumas das imagens foram gravadas pelo pai dele, que o pai dele já conhecia o Dermi. Toda essa estética de arquivo, eu acho que a direção de arte também incorporou isso no filme, sabe? Todas as vezes que aparecia alguns efeitos, como se fosse um filme antigo. Eu achei isso bem emblemático no filme, assim. Eu acho que a edição e a direção de arte mandaram muito bem no filme, deixaram uma estética, assim, bem marcante. Eu gostei do filme, eu achei ele socialmente importante, ainda mais para o momento em que a gente vive, onde muita gente acaba apoiando a ditadura ou dizendo que foi alguma coisa boa e que deveria voltar. Eu achei realmente relevante. Achei algumas falas dele eram um tanto quanto pesadas e eu acho que eu não estava preparado psicologicamente para escutar aquilo vendo aqueles registros. Mas eu acho, sim, que ele é muito importante e relevante. Me lembrou, assim, eu posso estar viajando demais, mas me lembrou muito o trabalho de um documentarista brasileiro que morreu faz alguns anos, que se chama Eduardo Coutinho. E ele fazia esse trabalho de recuperação de arquivo também e de se aproximar muito da história. E quando eu estava assistindo o debate, o diretor falou que ele tinha uma relação próxima, a família dele tinha uma relação próxima com o Dermi. Então, eu acho que essa carga emocional que o filme traz, que fala muito sobre a história do Brasil, mas fala muito sobre a história daquele homem, aquele jornalista contando essa história, é o que faz a gente ficar impactado, sabe? Toda essa carga impacta realmente na gente, e ainda mais no Brasil de hoje, que esses temas estão cada vez mais presentes na nossa vida, né? Por isso que o nome é Atordoado, Eu Permaneço Atento, porque ele já passou por aquilo e tá vendo tudo isso retornar ao Brasil, porque parece que as pessoas não aprenderam com a história. O segundo filme foi Blackout, também do Rio de Janeiro, de Rossandra Leone. Abuso de autoridade, violações de direitos, racismo e machismo ainda dão o tom da relação do poder público com a favela. Dessa vez, entretanto, algo parece estar para mudar. Então, nesse filme, que se passa no ano de 2048, a personagem principal, a protagonista, é a Luana da Silva, e ela é uma hacker que ela meio que tenta burlar o sistema e traficar, ela se chama de traficante de bloqueador de memória. Isso não é muito explorado no filme, assim, não, até porque é um curta, ele não tem como deixar muito claro pra gente como que acontecia essas relações nesse mundo futurista. Mas as pessoas eram chipadas, né? Então elas tinham tipo um GPS nelas, e o governo e as autoridades sabiam onde elas estavam todos os momentos. E essa menina, a Luana, hackeou esse sistema. Acho legal comentar que o filme tem 3 cenários, sendo 2 muito recorrentes. O primeiro cenário, a gente tem a casa dela. Depois a gente tem o cenário que é da favela, que eu achei que era um dos cenários recorrentes, e também o da delegacia. Sobre o chip, eu não sei, mas eu acredito que aquele chip também tinha algum controle sobre a pessoa, porque em determinado momento me pareceu que a hacker poderia determinar os gestos e as ações de quem tinha esse chip. Até por isso, talvez uma das preocupações em hackear e não ter esse chip no corpo. Achei o filme com cenas bem explícitas, onde parece que eu vi alguém fumando maconha. E também gostei muito da trilha, que a gente começou com MC Carol,
me chamou bastante atenção. O que o filme ele tenta mostrar, na maior parte dele, é como as relações de poder no futuro do Brasil ainda estariam da mesma forma, muito parecido com elas são agora. Eu achei os assuntos que eles pegaram para fazer o curta assuntos muito bons e assuntos muito fortes. Achei que talvez se tivesse um pouco mais de tempo, o que causaria que não seria mais um curta e sim um longa, eles poderiam ter explorado um pouco mais e feito uma junção e uma ligação entre os assuntos de forma um pouquinho mais forte, mas de resto achei um resultado muito satisfatório. Estes foram os 2 curtas exibidos para a mostra competitiva do festival. O primeiro longa da noite foi Um Animal Amarelo, de Felipe Bragança. Nele, Fernando, de 33 anos, é um cineasta brasileiro falido que mergulha em uma jornada entre Brasil, Portugal e Moçambique em busca de pistas sobre o passado violento de seu avô. É uma tragicômica fábula tropical. Esse filme ele é carregado de uma metalinguagem sobre o cinema. O filme ele é quase que inteiramente narrado por essa mulher que conversa com o protagonista, o Fernando, e ela vai falando para ele, olha, Fernando, isso é antes de tu nascer, isso agora você nasceu, e esse é você no seu filme. E esse filme ele é dividido em 5 partes, assim, ele aparece, assim, primeira parte em 1984, que se chama Fantasmas Coloniais, esse capítulo, como se fossem capítulos, né? Na parte 2 se chama Um Herdeiro, que se passa em 2017. A parte 3 é a Fábula do Pirata Pálido, que se passa em Moçambique, ainda em 2017, por aí. A parte 4 é As Merdas Eternas de Portugal. E a última parte se chama Tristeza Tropical, que se passa de novo no Rio de Janeiro. Ele está retornando para casa em 2019. Eu fiquei muito perdido nesse filme, para ser sincero. É que, tipo assim, no começo do filme, começou a contar a história do avô dele, o que fez eu acreditar que o filme estava falando a história do avô dele. Mas eu achava um pouco estranho não seria a palavra, eu achava um pouco diferente o fato da locutora estar se referindo muito à história e não em si a ele, e daí chegou o neto dele e começou a se desenvolver no neto dele. Então eu comecei a ficar um tanto quanto confuso sobre o filme em si. Eu até tinha feito umas anotações do começo do filme onde dizia, era pontos como se o avô dele fosse protagonista. Então eu botei alguns questionamentos que depois que eu terminei de ver o filme eu pensei, tipo, nossa, esses teus questionamentos são muito inúteis. Eu achei o filme muito lúdico, eu gostei como eles trabalharam a questão artística, eu acho que foi um baita de um entretenimento para o público, para quem estava assistindo, da mesma forma em que é um filme sim de difícil compreensão, ele é um filme que ele te chama atenção, que ele te fisga e tu fica focado para compreender o que está acontecendo, para ver as cenas icônicas como a mulher ter um rubi no clitóris, como tomar um banho com leite, que no meu caso me causou um pouco de enjoo por eu não gostar de leite, mas eu achei o filme muito bem elaborado, muito criativo e uma baita de uma obra de arte. Eu achei esse filme visualmente muito bem feito, assim. Ele é cheio de elementos gráficos, ele usa animação em alguns momentos e ele é carregado de simbolismo, assim. Eu acho que ele usa muito de signos, de elementos que não estão ali no momento, sabe? Tipo, que é uma coisa que só o protagonista tá vendo, que é o animal amarelo, que são aqueles brilhos amarelos que aparecem ao redor dele, que é toda essa significância que esse animal dá, todo o significado de quando uma pessoa sai da vida desse homem, desse menino e desse cineasta, é como se ela entrasse no corpo desse animal amarelo. Então, é como se tudo que ele já viveu estivesse inserido dentro daquele animal.
e que ele carregasse isso com ele para sempre, durante a vida inteira dele, que aquela bagagem estivesse sempre acompanhando ele, né? Eu acho que esse filme, ele ousa muito porque ele não é só um filme sobre essa busca do cineasta de saber da onde vem aquele passado do avô dele, porque aquele osso que ele está sempre carregando, a gente não sabe de onde vem. Ele tem um simbolismo também, e isso a gente só vai descobrir no final. Quanto à experiência de ver o filme, durante o debate que foi feito hoje, no dia 21, eu fiz a pergunta de se essa experiência de ver o filme na televisão, no Canal Brasil, nessa nova forma, nesse novo formato do Festival de Gramado, se a experiência teria sido pior para o espectador do que se ele estivesse no cinema. Porque durante o filme, no final do filme, a narradora fala, meio que dialogando não só com o Fernando, o cineasta, mas dialogando com a gente também, e falando que as pessoas que estão sentadas nas cadeiras de uma sala escura e fria iam estar assistindo aquela obra. E, obviamente, o Felipe, o diretor desse longa, ele não imaginava que uma pandemia ia afetar o mundo inteiro, ia ser impossível de passar esse filme em muitas salas de cinema. Eu perguntei, então, se ele achava que essa experiência ia ser modificada, e ele disse que sim. A experiência não ia ficar pior, a experiência ia ficar modificada. A Sophie Charlotte, ela fala que isso é uma forma de democratização também do cinema. Essa experiência também, da família toda assistir, e assistir um Animal Amarelo, e isso provocar uma conversa na nossa família, e trazer lendas amazônicas da minha família, que é lá do Pará, e questionamentos sobre essas pedras preciosas. Então, o que é essa riqueza que sai de dentro dessas entranhas? E foi muito rico, isso é uma potência. Então, se falam das superproduções ou não, poder ver o filme é tão importante, e como resistência, o Canal Brasil abrir esse portal para esse filme passar em 2020, no dia 20, né? É uma bandeira fincada de que vai ter cinema sim, vai ter cinema e vai chegar. Acho que isso é muito além do que o que a gente produz como uma joia, e sim o que a gente pode produzir tanto de riquezas, de bens, mas de cultura, de conhecimento, de história. Então, o elenco do filme eu achei ele sensacional, assim, tanto todos os núcleos, né? O núcleo, entre aspas, brasileiro, o núcleo de Moçambique e o de Portugal. Eu achei ele sensacional. O brasileiro tem muita presença de artistas globais, a própria Sophie Charlotte, que não apareceu tanto no filme, mas que marcou presença, tanto que ela estava no debate, sabe? Eu achei o elenco muito, muito expressivo. Eu não esperava ver tanta gente conhecida nesse filme. E também mostra como atores globais, por exemplo, não estão só fazendo novela no Brasil. Tem muitos que fazem teatro, muitos que fazem cinema, e um cinema diferente. É um cinema mais cult. Cult, e um cinema mais arte, sabe? Isso até quebra um pouco um certo preconceito de que os globais estão só pelo glamour e pela fama, pelo dinheiro. Quando eles entregam uma obra nesse nível e nesse estilo, eles mostram que ali eles realmente estão pela arte. Mas quando a gente vai falar de um filme como Animal Amarelo, que quando ele começa, ele logo mostra na tela as palavras Um Animal Amarelo, um filme brasileiro. Isso é muito impactante, sabe? Porque a gente mostra que a nossa cultura também vale. Esse filme tem uma baita de uma relevância e um peso cultural. A mostra internacional contou com o longa mexicano Días de Invierno, de Raiguel Hernández. Nestor quer ir morar com a irmã nos Estados Unidos. No entanto, ele é o único que mora com a mãe e não pode deixá-la sozinha. Eu achei esse filme muito
desprivilegiado no momento em que ele foi o último filme da noite para passar na televisão e logo depois de Um Animal Amarelo. E o porquê que eu achei isso? Esse filme, diferente do Um Animal Amarelo, que tem todo um lúdico, tem toda uma edição com efeitos e questões especiais, onde te faz ficar vibrado na TV, esse filme conta simplesmente a vida real de alguém, sem botar lúdico, sem romantizar, sem criar efeitos especiais. É literalmente uma vida normal, com seus problemas normais. E eu acredito que foi por esse motivo até que esse filme conseguiu chegar no Festival de Gramado. E no caso, eu acho que eu até demorei um pouco para reparar essa questão, porque saindo do outro filme eu esperava alguma coisa um pouco semelhante, só que daí já estava tarde, eu já estava cansada e comecei esse filme. E eu não conseguia fazer muitos comentários. Só que mais ou menos para metade do filme é que eu consegui reparar que esse filme tratava de vidas normais e os seus problemas cotidianos. Além de tudo isso, a mãe do Nestor também acabou perdendo o emprego, o que pode ter auxiliado nela em sentir que perdeu o sentido de estar viva. Uma cena que, na real, duas cenas me chamaram muita atenção. A primeira cena foi logo que o carro deles estragou, que de determinada forma eu senti que o filme nos mostrou que duas pessoas acabam se separando para buscar caminhos distintos, quando o Nestor foi atrás de uma solução para o carro longe e a mãe dele ficou no carro. E daí quando ele voltou, ela não estava mais ali, mas depois eles se reencontraram. Eu senti como se fosse cada um segue sua vida, mas no final a gente sempre se encontra. E depois, outra parte que me chamou muito a atenção foi quando eles chegaram na casa dos avós do Nestor, que naquele momento estava à venda, onde ela começou a desabafar sobre o que ela estava sentindo da vida e o fato dela querer que as coisas acontecessem com ela também e não só ao redor dela. Naquele momento, eu sinceramente pude sentir a tristeza, a decepção e a vontade de que ela não fosse, ou tu não fosse, só mais um que nasceu para morrer sem algum sentido mais profundo ou alguma coisa grande te esperando. Da mesma forma que ele estava se sentindo, não é intimidado, mas que ele se sentia entristecido pela falta de sentido, ela também estava passando por aquilo, mas da forma dela. E os dois não estavam até então se comunicando no sentimento que era igual. Os dois estavam sentindo a mesma coisa. Uma coisa que eu achei bem interessante do filme é que ele não hesita em mostrar como o Nestor ele tenta se inserir nessa cultura estadunidense. Ele acaba tentando jogar beisebol, ele tem uma camiseta dos Rangers, ele entra no time e ele tenta se inserir nessa realidade que é muito diferente da realidade dele, para tentar mostrar para as outras pessoas que ele faria parte, que ele se inseriria muito bem na sociedade dos Estados Unidos, né? Uma frase do filme que eu anotei que me impactou foi uma frase, inclusive, da mãe, né? Que ela fala que nem tudo nessa vida se trata de ser feliz. E eu acho que isso expressa muito como ela tenta dar a volta na vida dela depois de tudo isso que acontece, sabe? E não é necessariamente para ser feliz, é para ela ser útil, sabe? Se inserir de novo naquela realidade que ela uma vez ela era parte, né? Eu achei até um pouco melancólica essa história dessa mãe e tal, que eu acho que poderia ter sido um pouco mais explorada, talvez. Eu acho que essa frase que ela disse foi mais como quando tu tenta se enganar ou tu se obriga a aceitar alguma coisa porque tu não vê o fim do túnel. Eu preciso aceitar isso porque eu sou adulto. Eu não posso ficar sendo, entre aspas, jovens e sonhando e buscando alguma coisa lúdica dentro da realidade.
Eu acho que o filme teve, sim, um teor muito melancólico, muito nostálgico, e eu acho que isso se imprimiu diversas vezes na fotografia, em algumas cenas de silêncio com paisagem. O filme, no começo, não me surpreendeu muito, mas como eu expliquei no começo, foi por ele ter sido um filme que estava passando na TV, eu estava na minha sala, estava as luzes apagadas, eu tinha acabado de sair de Um Animal Amarelo, mas eu acho que quando o filme brilhou e fez sentido na minha cabeça, na história, eu acho que ele ficou muito mais atrativo do que no começo, e daí eu, sim, consegui e gostei de prestar atenção até o final. Uma coisa que eu gostaria de ter visto mais nesse filme é algo assim que explorasse mais a namorada do Nestor, porque ela parecia ser alguém assim muito importante na vida dele, mas que assim as coisas que ela queria e a mente dela assim não foram muito exploradas para mim. Eu achei ela uma personagem muito interessante nessa história. Então, esses foram os filmes das mostras competitivas do Festival de Gramado. Lembrando que os 2 curtas estão na Mostra Competitiva de Curtas Brasileiros. O primeiro longa, O Animal Amarelo, é na Mostra Competitiva de Longas Brasileiros. E o mexicano Dias de Inverno está na Mostra Competitiva Internacional. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais para acompanhar um pouco mais sobre a cobertura do Festival de Gramado. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse podcast foi feita por mim, Maria Eduarda Romanha, e ele foi roteirizado por Irving Amaral, junto aos editores Matheus Jardim e eu. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.